Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Conforme o nosso pastor acabou de falar, né? Temos que aproveitar as oportunidades que Deus concede a nós. Porque quando nós se colocamos nas brechas, aproveitamos a oportunidade que Deus nos dá, eu creio que há uma grande festa no céu. Hoje, irmãos, eu vou ser breve, vou ser rápido, não vou gastar nem 2 horas aqui, vai ser rápido. É culto da família, né? Então nós temos que falar algo da família. E biblicamente falando, a gente vê que Deus, Ele usou de várias formas para tratar com as famílias, né? A gente vê aqui em Gênesis, no capítulo 19, verso 15 ao 19, a gente vê que Deus, o que Ele faz? Primeiro, a gente vê o chamado de Abraão, né? Um pouquinho antes aqui a gente vê o chamado de Abraão, que Deus chama Abraão e fala para ele: sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele vai, né? E ele leva seu sobrinho Ló vai com ele. Em um certo momento, Ló vai para Sodoma, e ali está a família de Ló, e Deus anuncia que vai haver uma destruição sobre Sodoma e Gomorra. Mas tem uma família lá que é muito interessante para o Senhor. Tem uma família lá que Deus quer livrar aquela família. E não é diferente com a sua família, com o povo da sua casa. Ele quer também trazer a salvação para a sua família. E através do que? De você interceder pela sua família. Porque Abraão, ele intercedeu pelo sobrinho dele, pela família de Ló. Ele esteve ali intercedendo. Quero ler uns trechinhos aqui com os irmãos. A partir do verso 15 aqui do capítulo 19 de Gênesis. E ao amanhecer, os anjos do Senhor apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Senhor Deus e amado Pai, foi lida a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa, ó Pai, colocar em minha boca, Senhor, palavras agora, ó Pai, que o povo possa entender, Senhor, o que o Senhor quer de cada um de nós, ó Pai. Senhor, que nós possamos, ó Pai, se levantar, Senhor, como um intercessor, ó Pai, assim como Abraão se levantou para livrar, Senhor, aquela família, Senhor, que pertencia a ele também, ó Pai. E nós, Senhor, como família de Cristo, ó Pai, como família, Senhor, ligada a Ti, ó Pai, nós também intercedemos, ó Pai, por cada vida, por cada família, Senhor, porque nós sabemos, ó Pai, que todos nós precisamos da salvação do Senhor, ó Pai. Por isso nós estamos aqui, ó Pai. Estamos aqui, ó Pai, porque nós necessitamos de Ti, Senhor. Ó Pai amado, Pai querido, toque em nós, ó Pai, nos abençoe em nome de Jesus. Então aqui a gente vê que Ló, mesmo no aviso de Deus, o anjo indo lá, ele ainda se demorou. Ele demorou. E quantos da nossa família, nós falamos do Evangelho para eles, falamos do amor de Cristo, falamos que um dia Cristo vai voltar, eles não dão ouvido, eles estão demorando, e muitas pessoas começam ainda a falar que a minha hora não chegou, não é a minha vez ainda. Será que é isso que Deus quer para mim? Não, a hora já chegou. O próprio Jesus falou: a hora chegou e a hora é agora, né? Então nós temos, irmãos, que continuar intercedendo pela nossa família, assim como Abraão primeiro, ele teve que
Ele teve que sair da família dele. Ele teve que deixar os pais para trás. E nós, quando nós adquirimos nossa família, nós também deixamos nossos pais para trás, né? E quando a Bíblia diz que nós se unimos a uma mulher, a uma esposa, ou vice-versa, né? Então nós vamos adquirir a nossa família, mas não vamos deixar de interceder e buscar pelos nossos pais, pelos aqueles que ficaram para trás. Sempre temos que estar intercedendo por eles, porque Abraão, ele sentiu no coração, porque se ele deixasse, se ele não intercedesse por Ló, porque eu creio que as coisas daquele lugar estavam dominando a vida de Ló e seus filhos. Tanto é que eles não queriam sair da cidade. A própria mulher de Ló, ela não queria sair daquela cidade, porque ali estava bom aos olhos humanos. E não é diferente nos nossos dias. Quantas pessoas não querem vir para a casa do Senhor, não querem aceitar a Cristo como Salvador, porque as coisas no mundo são ilusão, são coisas que iludem as pessoas, parecem coisas maravilhosas, parecem coisas que agradam o corpo, mas conforme foi falado, é a nossa alma. Será que nós estamos preparando para que um dia possamos alcançar essa salvação? Será que Deus um dia vai poder falar para nós: essa pessoa foi salva porque você intercedeu por ela? Será que você vai poder ouvir isso de Deus? Muitas das vezes, irmãos, nós criticamos as pessoas. Aquela pessoa lá não tem jeito, aquela pessoa não tem salvação. Ao invés de nós dobrarmos nossos joelhos, interceder por ela, por pessoas da nossa família que muitas das vezes nós achamos que não tem jeito. Imagine Abraão, se ele não intercedesse pela vida de Ló, se Deus falasse para ele, conforme falou: vou destruir Sodoma, aquilo vai ser destruída, e ele não se lembrasse, conforme ele disse para Deus: se houvesse 50 justos lá, o Senhor ainda destrói aquela cidade? E ele disse não, e foi diminuindo, até que só sobrou a família de Ló. E mesmo assim, ainda demoraram para sair. Quantas vezes Deus tem um chamado para nós, e Ele diz: filho, sai daí, filho, venha, mas a nossa teimosia, o nosso coração endurecido, não ouve a voz do Senhor, e nós continuamos achando que nós estamos fazendo as coisas certas, deixando de obedecer a voz do Senhor. Uma outra passagem, eu gosto de deixar separado aqui, irmãos, para não ficar procurando muito. Aqui em Gênesis capítulo 18, verso 25. Que diz assim, ó: longe de ti que faça tal coisa, que mate o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra. Então nós vemos que esse versículo aqui está dizendo para nós que Deus, Ele é justo, Ele não age com injustiça. Se ele agisse com injustiça, Ló não teria sido salvo, Ele não teria tirado Ló de lá. E assim é conosco, assim é conosco. Ele tirou nós da onde? Do lamaçal do pecado, quando nós estávamos perdidos praticamente, né? Mas Ele foi lá e nos resgatou. Por quê? Porque Ele sonha com uma grande família. Às vezes eu costumo falar que Deus não sonha, porque Ele não dorme, né? Deus não dorme. Nós dormimos, mas Ele não. Ele não dorme. Mas, colocando dentro da palavra, como se fosse um sonho de Deus, de ser uma família grande, uma família que se achegue a Deus com o coração limpo,
intercedendo por vidas, sem rancor um do outro, né? Deus preservou a família de Raabe. Deus preservou a família de Raabe quando Jericó foi destruído. Está lá em Josué, capítulo 6, verso 23. Veja a importância de Raabe. Raabe não era uma mulher que conhecia a Deus. Ela não conhecia. Mas ela sabia o que Deus tinha feito pelo povo de Israel, de ter abrido o Mar Vermelho, de ter vencido as guerras, né? Então, ela sabia que o Deus daquele povo era um Deus poderoso, era um Deus que podia fazer, que podia destruir. Mas aquele povo ali dentro de Jericó não acreditava. Eles achavam que aquelas muralhas ia proteger aquele povo. O povo de Israel não ia conseguir entrar ali, mas eles não sabiam da força do Eterno, da força de Deus, daquilo que Deus poderia fazer e pode fazer. E aquela família foi salva. Deus sempre Ele coloca algo para nós fazer. O que Ele pediu para ela fazer, simplesmente coloca uma corda, um pano na sua janela, para que quando o povo de Israel entrar em Jericó, não mate sua família. E assim é conosco nos dias de hoje. O que Ele pede para nós? Obediência. Ele pede para que nós venhamos a obedecer a palavra do Senhor, para que nós possamos ser salvos, né? E nós temos que permanecer até o fim. Não é porque hoje eu estou na igreja, ou porque eu estou pregando, ou porque a pessoa está louvando ao Senhor no altar, que ele já está salvo. Não, é aqueles que permanecer até o fim. Quantas pessoas, até mesmo nessa pandemia que se passou, para a honra e a glória do Senhor, quantas pessoas se desviaram dos caminhos do Senhor, quantas pessoas não têm mais o ânimo de estar na igreja, porque se acostumaram a ficar na casa, acostumaram a ficar dentro de casa, já não tem ânimo mais para ir na igreja, fala, por que eu preciso ir lá? Eu não preciso ir na igreja, aqui dentro de casa mesmo eu sirvo ao Senhor, aqui dentro de casa mesmo eu faço aquilo que o Senhor pedir. E isso é um engano maligno, isso é um engano maligno. Quantas vezes você pega a Bíblia na sua casa, você vai ler, aparece alguém chamando, ou o telefone toca, sempre tem algo para te atrapalhar, e você não consegue fazer a leitura da Bíblia, você não consegue fazer uma oração. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter comunhão com os irmãos. Lá no Evangelho de João, capítulo 17, na oração de Jesus, que ele diz, para que todos sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Então nós temos que ter essa comunhão com os irmãos. Se nós não estivermos na igreja, junto com os irmãos, nós vamos perder a nossa salvação, porque não vamos conseguir caminhar. Porque um fortalece o outro. A Bíblia já diz que é bom que ande em dois, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Então não podemos querer caminhar sozinho, ou enfrentar o inimigo, sem estarmos preparados. A gente vê lá em Atos, quando aquelas pessoas foram expulsar o demônio lá, e ele falou, eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas vocês quem são? Quem são vocês? Né? Então nós temos que ter essa comunhão. Eu queria compartilhar com os irmãos ainda lá em Atos, quando aquele centurião, ele viu tudo aquilo que Deus fez, né? Ali com Paulo e Silas, libertou eles, que eles estavam no cárcere, as portas da prisão se abriu, o alicerce se abalou, houve todas aquelas coisas, e ele ia se matar. Ele se preparou para tirar a vida dele, e quando Paulo falou para ele, não faça isso, estamos todos aqui, não saiu nenhum daqui da prisão, estamos todos aqui. E o que aconteceu com ele? Ele perguntou, mas o que eu devo fazer para ser salvo?
crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E ele creu, e houve salvação ali. Então para nós, para nossa família, nós temos que crer, assim como Josué também. Josué falou: se vocês quiserem ir para outro caminho, vocês vão, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Então nós temos que confiar, temos que acreditar que a nossa família é projeto de Deus, que a nossa família nós vamos colocar na mão do Senhor, colocar diante do trono do Senhor, para que Ele faça uma obra grande. Principalmente nós que temos a nossa família muito grande, que nem eu tenho lá 9 irmãos, né? Tem 3 que são convertidos, e os outros estão parados no caminho, porque foram criados no lar evangélico, mas não querem saber da palavra do Senhor. Mas eu creio que um dia eles vão estar todos na igreja, porque muitas das vezes eles chegam e falam: viu, faça uma oração para mim, já é uma vitória. Só da pessoa pedir para orar por ele já é uma vitória, e Deus faz a obra, basta nós crermos, colocarmos a nossa fé em ação. Temos que colocar a fé em ação, agir, né? Porque falar eu tenho fé é fácil, mas fazer essa fé funcionar, aí é um problema. Porque muitas vezes nós falamos: ah, Senhor, não tem jeito, ah, Senhor. Não, você tem que colocar sua fé em ação. Tem que falar: não, Senhor, eu creio, cedo ou mais tarde eles vão se achegar ao Senhor, não importa o dia e a hora, mas vão se achegar, porque Deus é maravilhoso. Quando Ele estende a mão, conforme diz a palavra do Senhor, quando Ele coloca o anzol no queixo, não tem quem escape. Então, irmãos, que nós possamos, irmãos, sempre buscar do Senhor. Salmo 128, eu queria que os irmãos abrissem comigo aqui, é um salmo maravilhoso para a família. Salmo 128, é um salmo maravilhoso. O salmista, foi um salmo assim bem para a família mesmo. Salmo 128 diz assim, ó: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Olha que salmo maravilhoso. Quando nós confiamos, quando nós cremos no Senhor, quando nós confiamos na palavra do Senhor, assim como Ele foi com Abraão, e Ele disse para Abraão: farei de ti uma grande nação. No tempo de Deus, mas Ele fez de Abraão uma grande nação, e aqui estamos nós, nos dias de hoje. Deixou história para nós, para que nós tivéssemos fé. Eu sei que não é fácil nós termos a fé como Abraão teve, né? Como Isaac, Jacó, os grandes homens de Deus, mas dá para nós alcançar também, porque eles eram homens como nós, eles também eram pecadores, eles eram como nós, e também dá para nós ter a mesma fé de Abraão, de Isaac, Jacó. Uma outra pessoa também que teve uma fé muito grande, José, né? José foi vendido pelos seus irmãos, e no final da história, todo mundo conhece, quando ele viu seus irmãos ali, e ele era governador já do Egito, quando ele viu seus irmãos, ele começou a chorar, e seus irmãos achou que ele ia, quando o pai dele morreu, quando Jacó morreu, ele achou que José ia maltratar os irmãos,
E José disse para eles: se não fosse através de vocês, eu creio que nós não estaríamos vivos, porque Deus os livrou da fome, né? E colocou ele no Egito para que houvesse salvação para a família dele. E houve a salvação para a família dele. Muitas das vezes Deus te coloca na igreja, Deus te coloca como um diácono, como um pastor, ou como um membro na igreja, ou até mesmo uma pessoa que está sentada no banco, para ouvir a palavra do Senhor, para que você leve a palavra do Senhor até a sua casa, para que a tua família entenda o propósito de Deus, o porquê você está vindo, o porquê você está aqui na casa do Senhor. É para isso, irmãos, que existe essa porta aberta, para que nós possamos prosseguir em conhecer o nosso Deus, e cada vez mais se aproximar dEle, porque o dia do Senhor está próximo, os acontecimentos estão aí, as guerras, a fome, o dinheiro já não tem valor mais, todas essas coisas que estão acontecendo, é um sinal que a volta de Cristo está próxima. Assim conforme diz na carta de Pedro, muitos dizem: mas desde o tempo da minha mãe, do tempo do meu pai, da minha avó, está falando que Cristo vai voltar e Ele não vem, mas Ele vai vir, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como o dia de ontem que se passou. Então, irmãos, que vocês possam ficar com essa palavra, que vocês possam interceder pela família, por aqueles que ainda não se achegaram, não aceitaram esse Deus tão maravilhoso, que tem feito grandes coisas na nossa vida, e Ele vai fazer maravilhas, e você vai ver que a sua família vai ser abençoada, assim conforme Deus falou com Abraão: abençoarei quem te abençoar. E eu creio, irmãos, não vou falar a parte da maldição, porque não é bom, nós estamos falando de bênção, não de maldição. Então que Deus possa realmente abençoar cada família que está aqui nesta noite, e aqueles que não puderam vir, que Deus possa alcançar também lá no lar, que o Espírito Santo de Deus possa tocar no coração de cada um, aonde eles estiverem agora, para que eles sintam o desejo de estar na casa de Deus, porque nós vemos muitos países, como na Ucrânia, pessoas vão servir a Deus, tem que estar escondidos, né? Não pode servir a Deus como nós estamos servindo abertamente. Podemos pegar a nossa Bíblia e ir na praça e pregar o Evangelho, podemos ir ali fora orar por pessoas, podemos gritar para que escute lá no terminal a palavra do Senhor, e lá eles não podem fazer isso, estão escondidos, né? E muitos outros países, na África, quantas pessoas queriam ter essa liberdade que nós temos de pregar o Evangelho, de falar desse amor de Cristo, e não tem. Mas eu creio, irmãos, que Deus tem uma obra grande na vida de cada um aqui nesta noite, que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Eu queria ainda que o Ministério do Louvor viesse à frente aqui, para cantar aquela música: em teus braços é o meu descanso. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um, que o Espírito Santo de Deus possa fazer morada no seu coração, e que esse louvor você possa realmente descansar nos braços do Pai, porque só Ele tem o descanso para nós. Conforme diz a palavra do Senhor que foi lida pela nossa irmã Paula aqui, o fardo que Jesus nos dá é leve, é suave. Amém?